Boa noite. Neste instante, aqui quem fala é Luiz dos Santos Leal. Nesta camada da noite, no menos 10 horas e 20 minutos. Luiz Leal, o vosso amigo e irmão em Cristo, com o avançamento da idade e algumas enfermidades que têm me atacado. Mas eis que aqui estou, vivo, examinando a verdade, a escritura original. 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler na Bíblia antiga, que é uma Bíblia. Depois eu vou para a original. João Ferreira de Almeida, versículo 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está escrito dessa forma aqui no capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 14. Então, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, para o natural, parecem uma loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Que lindo isso aqui. Que lindo isso aqui. O que é espiritual discerne bem tudo. É o que está escrito aqui. Depois eu vou no original para corrigir alguma coisa. E a ele de ninguém é discernido. Então quem é espiritual discerne essas coisas, essa sabedoria, né? Esta coisa linda, original de Deus, que uns dizem que é loucura, mas para quem discerne o espiritual, que discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quer dizer que não sabem, não entendem a maneira que Deus está falando. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Paulo pergunta aqui. Para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se a mente do Criador está em você, ainda que você, no momento, não entenda, mas o temor de Deus entra em teu coração. E você examina, o mesmo que não examine, mas fica quieto, não fala mal, tá certo? Esta é a sabedoria de Deus. Agora, a Bíblia original, 654, é o número que está escrito isso aqui. A Bíblia original
é uma armadilha para os outros Bíblia. Está vendo aí? Os outros com a Bíblia acham que a original é uma armadilha. É uma loucura para os pagãos que buscam as filosofias humanas. Então estão olhando no assunto do homem, a mentalidade do homem, a sabedoria humana. Então, quando você fala no original, é loucura. É a mesma coisa que quando nós não conhecíamos nada lá no tempo do romanismo sobre escritura. Olha, está parecendo um povo que é protestante, que tem um livro preto que estão lendo. Eles falavam assim antes de nós conhecer. Não é verdade? Depois que você conhece, você ora pelas pessoas, porque só entende no seu tempo e quando ele pode ouvir. Então, a Bíblia original é uma armadilha para os bíblias. Ué, página 654, do original. Comentário. É uma loucura para os pagãos que buscam a filosofia humana. Então, o que eu li ali? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha, o irmão Leal está louco, o irmão Leal está desviado, o fulano está desviado, porque assim que os bíblias, as pessoas das igrejas, fabricam os cristãos, os crentes, para não sair dos seus grupos religiosos e não entender a verdade. Porque são interesseiros naquilo, para o bem material. Certo? Então, disse Paulo, ainda continua. Quanto aos judeus que pertencem ainda ao sistema religioso, aos gregos que andam e estão nas escolas filosóficas, que foram chamados para a verdade, saibam, é o conselho dele, Cristo é o poder e a filosofia do Criador. Então, sabedoria, filosofia santa de Deus. Vamos dizer santa. Eu vou dizer aqui uma palavra santa. Se existe santo é a palavra, se existe santo é Deus. Porque a loucura do Criador é mais sábia do que as filosofias dos homens. Até a fraqueza do Criador é mais forte do que a força humana. Este é o que o apóstolo fala. 1 Coríntios, capítulo 1, está falando. Ali, eu li no capítulo 2. Então, o Criador escolheu a vocês
para envergonhar os filósofos gregos, os poderosos deste mundo. O Criador escolheu os que não são famosos, não têm fama, e nem poderosos deste mundo, para envergonhar os famosos e poderosos. Entenda o que quer dizer isto. Deus é sábio e a sua sabedoria não pode ser comparada com a sabedoria humana. Deus escolheu esta maneira. Aqueles que não eram escolhidos pelo sistema mundial de conhecimentos, foram escolhidos pelo Criador para confrontar os que são escolhidos e reduzindo-se a nada e provando que eles não sabem nada sobre a sabedoria de Deus. O Criador escolheu agir assim para que ninguém no mundo, nenhum mortal, seja conhecido diante dele. Vocês só estão na verdade porque ele permitiu. É uma permissão divina através de Jesus Cristo, o qual a sabedoria do Criador é encarnada. Ele é a nossa sabedoria. Paulo fala, Cristo, Criador, é a nossa sabedoria, nossa filosofia, nossa justiça, perfeição, restauração, para que se cumpra o que está escrito na Bíblia. Deve ser Jeremias 9, 23 e 24. Salmo 2, verso 10. Quem quiser ser conhecido, que seja através de quem? De nosso Senhor, Criador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. É hora de dizer assim seja. Ah, mas não pode, aqui está. Por quê? Deus é sábio. Deus é sábio em todas as partes. E com esta sabedoria divina, não se brinca, porque não podem discernir quando o homem é espiritual. O homem espiritual não é discernido por ninguém. O homem natural não conhece, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem. Então, quando se fala com o espiritual, ele discerne bem. E para você ser um espiritual, meu irmão, amigo, aonde me ouve, você deve se humilhar. Porque no mundo religioso de então, político, todos os grupos, você tem
uma espiritualidade cega. Uns acham que é salvo pela lei. Jesus não aboliu a lei, mas veio cumprir a lei. Mas abriu um novo pacto com sua morte. Com sua morte e ressurreição. Leia o livro de Hebreus. Se existisse uma lei que te levasse ao céu, não precisava Jesus morrer, mas é Cristo que te leva ao céu. E esse Cristo não está no céu apenas, ele está dentro de nós. Porque nós somos casa de Deus, templo de Deus. É você, é eu. Podemos amar os nossos irmãos. O Criador age assim, para que ninguém no mundo, nenhum mortal, seja reconhecido diante dele. Nosso ego não pode ter reconhecimento diante de Deus. Vocês só estão na verdade porque Ele permitiu, através de Cristo Jesus, o qual a sabedoria do Criador encarnada. Ele é a nossa sabedoria, nossa filosofia, nossa justiça, nossa perfeição e restauração, para que se cumpra o que está escrito na Bíblia, nos profetas. Quem quiser ser reconhecido, que seja através de Jesus Cristo e mais ninguém. Ou você acha que tem algum outro absoluto? Pode as religiões inventar um outro absoluto? Inventando doutrinas de homem. O homem tem que viver fazendo o que quer, né? Escondendo dos membros. Eu sei que eu tive 50, 60, 70 anos nessas religiões. São boas gente, as pessoas não têm nada contra ninguém. Mas escondem os problemas terríveis dos membros. Se um membro erra, ele é atacado, ele é corrigido, mas aqui, nos meus púlpitos, eu não preciso ninguém saber do que eu faço. Isso é terrível. Então, por isso, que não pode bater com o original da Bíblia, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo não era assim, nem um apóstolo era, e nem um verdadeiro profeta era. Quando um verdadeiro homem de Deus errou, escuta você aí, Deus enviava um profeta. Veja o assunto que aconteceu com o grande homem Davi, o rei, querendo encobrir as coisas. Deus manda um profeta e descobre tudo. Mas arrependimento dele e dos que erraram trouxe a vitória para eles. Se nós não se arrepender, continuar no nosso ego, não adianta. Sabe por quê? Que as escrituras, a palavra original também diz isso. E nós não podemos amar uma pessoa, um parente, pai, irmão,
pastor, qualquer um, mais do que o Senhor Jesus Cristo. Não somos dignos dele. Mateus 5, está escrito isso aí. 17 em diante. Pode ler ele para você ver. Você acha? Então, para nós ser digno de Deus, nós temos que amar a todas as pessoas, orar por todos, mas não fazer a vontade de ninguém a não ser Cristo e sua original palavra. Minha saudação a todos. Irmão Luiz Leal. Todos no Paraná, Maringá, Campo Mourão, onde tiver um que possa me ouvir. Vai minha saudação. Meu boa noite. Com Cristo no coração. Não deixe ele, porque se pode ver as falhas dos outros, mas não deixe Cristo. Não deixe. E ore por eles. Faz que esta sabedoria entre em você. Meu boa noite.